Graças a Deus. Nos últimos 2 domingos eu falei, usando o Evangelho de João e essa parte final do Evangelho de João. Eu disse a vocês que eu estou me debruçando um pouco mais sobre o final do Evangelho de João. E há 2 domingos atrás eu falei como o amor estava presente nessa reunião no cenáculo. Como o amor de Jesus pelos discípulos se manifestou de uma forma muito profunda, quase palpável. Hoje pela manhã na EBD nós conversamos também um pouco sobre isso na nossa classe de estudo bíblico. Então aquela atmosfera do amor de Jesus por seus discípulos, quando eles estavam reunidos naquela última noite, a última refeição, os últimos momentos antes da crucificação de Jesus. Semana passada eu falei sobre como a fé foi despertada em João, naquela experiência de tendo ouvido de Madalena, Jesus está vivo, mas ele e Pedro correndo para o sepulcro e entrando no sepulcro, vendo lençóis e lenço, mas não encontrando o corpo de Jesus, afinal de contas Jesus estava ressurreto. Como em dado momento João creu, seus olhos se abriram e João creu, como a fé é despertada em nós. E hoje eu quero falar da terceira virtude cardeal do cristianismo, das virtudes importantes da fé cristã. Quero falar da esperança. De que forma a esperança é nutrida nesse encontro de Jesus com seus discípulos. O que é esperança? A esperança está associada ao verbo esperar. É aquilo que a gente imagina aquilo que a gente anseia que vá acontecer. Esperança. Esperança é muito própria da nossa fé, da nossa religião. Esperança é muito própria da nossa relação com Jesus. Há muitas coisas que nós já temos recebido. Mas há algumas coisas pelas quais nós ainda esperamos. E os discípulos tiveram essa esperança gerada de diferentes circunstâncias naquela noite. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está sempre nesse miolinho aí dos capítulos 14, 15, 16 do Evangelho de João. Era uma esperança de algo que era um ping e pong, um vai e volta, uma coisa muito rápida, não é? Jesus está se despedindo dos discípulos, mas ele usa uma expressão muito interessante. No capítulo 14, ele vai dizendo que ele vai para o Pai, não é? Que o mundo não vai vê-lo, mas que logo ele voltaria. Daqui a pouco o mundo não vai me ver, mas vocês me verão. Capítulo 14, verso 28 diz assim: vocês ouviram o que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Vou e volto para junto de vocês. Olha que negócio, né? Vou e volto. Bom, eu sei que a gente fica pensando, até agora ele não voltou, né? Que história é essa? Mas é uma conversa diferente, ele está falando com os discípulos. No capítulo 16, verso 17, alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isso que ele está nos dizendo. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. Eu vou para o Pai. Então eles começaram a perguntar: o que é isso? Um pouco e vocês não me verão, e depois outro pouco vocês me verão. Eu sei que para nós pensamos na vinda de Jesus, na futura vinda de Jesus que ainda não aconteceu. Mas Jesus está falando com seus discípulos. Eu vou e volto para vocês. Aconteceu isso. Jesus os deixou, ele foi preso lá no jardim, depois foi crucificado, depois foi sepultado. Jesus foi. Jesus foi. É aquele momento da decepção, é aquele momento da desesperança, aquele momento da frustração, como conversamos hoje pela manhã, não é, Léo? Aquele momento que os sonhos se acabam,
Poxa, nós tínhamos tanta expectativa, nós imaginávamos que Jesus era o Messias, nós imaginávamos que o reino ia chegar, nós imaginávamos que tudo se modificaria, nós tínhamos tanta esperança, aquela multidão de galileus que veio aclamando Jesus no domingo de Ramos, dizendo: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Nós tínhamos tanta esperança que agora Jesus se assentasse num trono e governasse. Mas ele morreu, ele se foi. Essa perda de Jesus, os discípulos sentiram que Jesus tinha ido. E aqui, algumas horas antes da morte, ele está conversando com eles. Nós estamos aqui na quinta-feira à noite, algumas horas mesmo, antes da morte dele, por volta das 15 horas da sexta-feira. Questão de horas. Jesus está dizendo: olha, eu vou, mas eu volto. Quando é que ele volta? No domingo. Domingo, fim da tarde, Jesus já estava de volta. Ele apareceu de manhã para as mulheres. Ele apareceu em alguma circunstância para Pedro. E depois ele aparece no cenáculo para 10 deles. Tomé não estava lá. Lembra disso? Depois, quando Tomé chega, e eles falam: Tomé, o mestre apareceu, ele veio. Eu não acredito. Se eu não tocar, eu não vou saber, não vou ter certeza que era ele. Passa mais uma semana e Jesus aparece de novo. Eles estão lá reunidos no mesmo lugar. Eu vou e volto. Eles permanecem juntos, Jesus aparece de novo e fala: e aí, Tomé? Como é que você está? Bom? Quer dizer que você, se não tocar, você não crê, Tomé? Pronto. Eis minhas mãos. Eis aqui o meu lado. Toca, Tomé. Ah, Senhor, Rei meu e Deus meu. Ah, Tomé, porque você viu, você creu. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então percebam que naquele cenáculo Jesus foi e voltou para todos eles. Voltou para todos. Inclusive, quando ele voltou e Tomé não estava, ele repetiu a visita, para que Tomé também estivesse. Era o lugar do encontro, ou do reencontro. Então, neste texto do Evangelho, quando Jesus fala: eu vou e eu volto para vocês, ele está falando disso, do reencontro pós-ressurreição. E os evangelhos dizem que por cerca de 40 dias Jesus apareceu ainda outras vezes a eles. Era um chegar e sumir. As portas fechadas e Jesus aparecia. Por favor, não me peçam para explicar isso, porque eu não estava lá. Eu não sei o que é isso. Eu não sei como é o corpo de Jesus. Eu não sei o que é o ressuscitado. Eu não sei. E nem o próprio João, que estava lá, quando pediram para ele explicar, e ele falou: ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós não somos capazes hoje de compreender o que é esse corpo glorificado de Jesus. É corpo, porque ele comeu. Quando eles duvidaram, eles falaram: tem alguma coisa de comer aí? Tem um pedaço de peixe, manda. E Jesus comeu, à vista deles. É corpo, porque ele comeu. Mas eu não sei que tipo de corpo que é, porque ele aparecia de repente e desaparecia. Então não sei. Eu só conheço o meu tipo de corpo. Fraco, franzino, mas eu sei o que eu sou. Mas o que Jesus é, eu ainda não sei. Tá bom? Quem tiver com muita pressa, lamento dizer,
Nesse caso, você vai ter que esperar até a ressurreição. Quando a gente ressuscitar, a gente vai saber, porque tal qual ele é, nós também seremos. Mas o que eu queria dizer é que entre os discípulos criou-se uma esperança de um reencontro muito rápido. Eu vou e volto. E ele foi e voltou. Foi a morte. Foi a sepultura. Pedro vai dizer que ele foi ao lugar mais baixo. Mas de lá ele ressurgiu. Paulo vai dizer que ele tomou as chaves da morte e da sepultura, do Hades e do Thanatos. Então Jesus esteve lá entre os mortos, mas ele foi levantado para a vida e vida eterna. Esse vou e volto tem a ver com isso. Vou à morte, mas volto para a vida. É por isso que ele vai dizer, porque eu vivo, vocês também viverão. A nossa primeira esperança tem a ver com isso. Esse Jesus que foi à morte e ressurgiu e está vivo, ele nos dá a esperança da vida. É por isso que a gente vai ao Campo da Esperança. Interessante, para quem é de longe e não sabe, Campo da Esperança é o nome do cemitério aqui de Brasília. Por que se chama cemitério? Associa-se com o quê? Semente. É como se lá sepultar fosse semear. A gente enterra, Paulo escrevendo aos Coríntios, a gente sepulta corpo corruptível, ressuscita corpo incorruptível. A gente enterra esse corpo como se ele fosse uma semente. Mas não vou dizer que esse corpo vai ser transformado. Não vai. Você pode cremar. Lá em casa nós decidimos cremar nossa mãe. Minha sogra foi cremada, então eu não tenho nada contra a cremação. Não é o hábito cristão. O hábito cristão é enterrar. Por quê? Porque Jesus foi sepultado e ressurgiu do sepulcro. O que é mais, digamos assim, mais coerente com a nossa fé cristã, metaforicamente, simbolicamente, é sepultar. Mas não quer dizer que o corpo glorificado será feito a partir deste corpo físico. O corpo espiritual não depende do corpo físico, é um novo corpo. O de Jesus foi transformado porque estava fresquinho, tinha acabado de morrer. Mas o nosso, e de quem já morreu há séculos, já se decompôs, já se degenerou, já desapareceu. E Deus não depende dos restos de um corpo mortal para nos dar um corpo incorruptível. Entenderam o que eu quero dizer, não é? Mas por que é Campo da Esperança? Porque a gente sabe que ali não é o fim da nossa história. É o lugar onde a gente planta esperança. A gente sepulta os nossos mortos, mas a gente crê na ressurreição e na vida. Amém? Então a nossa primeira esperança tem a ver com isso. Viver. Viver. Nós viveremos. Quem está em Cristo não morre. Não existe morte para nós. Ah, mas o corpo? O corpo morre, mas a gente não. A gente não é só isso. Tem outra parte em nós, né, que nos foi dada e será guardada e estará com Cristo até o dia da ressurreição. Nós também não somos pessoas que creem na eternidade da alma, simplesmente. Não é isso. Tem religiões que ensinam o seguinte: o corpo morre e a alma fica eternamente com Deus. O cristianismo é diferente. Nós cremos na ressurreição do corpo. Para nós, alma sem corpo é fantasma. Corpo sem alma é cadáver. O ser humano é corpo mais alma. Então a morte causa uma divisão. Separa o corpo da alma, o corpo do espírito, o corpo da alma e espírito. Pense você como quiser, mas separa a parte material da parte imaterial. Isso é morte. Só que no nosso caso, essa não é uma separação definitiva, porque nós receberemos, no dia de Cristo, um novo corpo.
Então nós continuamos a existir, porque nós não somos apenas corpo, a nossa consciência é preservada, esse nosso lado imaterial é mantido com Cristo até o dia da ressurreição, e na ressurreição voltamos a ser plenos, seremos humanamente plenificados tal qual Jesus, assim como trouxemos a semelhança de Adão, o primeiro homem feito do pó da terra, traremos a semelhança do celestial, que é Jesus Cristo. Então a nossa esperança de vida eterna, ela está intrinsecamente ligada à ressurreição de Jesus Cristo. Em Adão nós fomos feitos mortais, mas em Jesus Cristo nós fomos feitos para a vida eterna. Então essa é a nossa primeira esperança. Esse vou e volto de Jesus tem a ver com isso. Porque eu vivo, vocês também viverão. Amém? É isso aí. Portanto, ame sua sogra. Vocês vão passar a eternidade juntos. Ame seus irmãos, que a gente vai ter a eternidade toda para estar juntos, tá bom? Mas não foi só isso, né, que gerou esperança nos discípulos aquele dia. Tem uma esperança também interessante que se cumpriu rapidamente. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Tem 4 textos aqui que vão falar sobre isso. Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar que vocês fiquem sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. Consolador é uma palavra para substituir aquele que nós chamamos de o Espírito Santo. É como Jesus dando uma função para o Espírito Santo. Eu vou para o Pai e eu vou enviar o Consolador. O termo grego aqui é paráclitos. É como se fosse o advogado de defesa que acompanha a pessoa diante de um tribunal. É aquele que está ali para lutar pelo acusado, é aquele que está ali para defender a sua causa. Talvez seja melhor isso, né? Está ali para defender a sua causa. Ele é a sua testemunha de defesa. Ok? Então o Espírito Santo é isso. É aquele que vai estar conosco. Pensa no que Jesus disse para eles naquela ocasião. Falou: olha, vocês vão ser levados aos tribunais, vão perseguir vocês, não ouviram a mim, não ouvirão vocês, a mim vão prender e matar, com vocês vão fazer coisas parecidas. Então Jesus está dizendo para eles que eles teriam dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Está tudo nesse meio aqui. Jesus está preparando eles para serem submetidos aos tribunais, tal qual Jesus seria. Mas o que Jesus está dizendo? Vocês não estarão sozinhos. O Paráclito, o advogado de defesa, o Consolador estará ali com vocês. E ele vai dar testemunho de mim, ele vai dar testemunho do meu Pai, e ele vai fortalecer, ele vai encorajar vocês. Então, a outra esperança que nasce dessa conversa aqui é a descida do Espírito Santo. E a gente sabe que 50 dias depois, ela também se consumou. Onde eles estavam reunidos? No mesmo cenáculo, no mesmo lugar em que eles celebram a ceia, em que Jesus aparece depois da ressurreição. Estão eles lá reunidos sob uma ordem de Jesus: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 1, 5 até o verso 8. E vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, antes de vocês cumprirem a missão, vocês vão receber a visitação, vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Jesus está falando isso antes de subir ao céu, mas poucos dias depois acontece. 10 dias depois da ascensão de Jesus, 50 depois da sua morte, vem o Espírito Santo sobre os discípulos. E o texto diz: e todos foram cheios do Espírito. É uma promessa, gera uma expectativa, gera uma esperança, e essa esperança se confirma. Já desceu sobre eles o Espírito Santo. Esta mesma bênção nos alcança.
Quando Pedro é inquirido, o que está acontecendo? Pedro fala, o que vocês estão vendo é o cumprimento da promessa. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E esta promessa é para vocês, para vossos filhos e para os filhos de seus filhos. Olha aí, é para nós. Uma outra esperança que se manifesta e nos alcança. Assim como a esperança da vida depois daquilo que se chama morte é para nós uma certeza, nós viveremos, assim também nós temos uma promessa de recebermos o Espírito Santo. E nós não devemos nos esquecer de que isso é para nós. Enchei-vos do Espírito Santo, escreve Paulo aos de Éfeso. Nós devemos nos lembrar que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. O Espírito Santo é para nós e está em nós. Nós recebemos não só a regeneração, não só o novo nascimento, não só a adoção de filhos, nós não recebemos apenas a consolação, a presença animadora e fortalecedora do Espírito Santo, mas também podemos receber a presença poderosa do Espírito Santo. A graça de Deus, a unção de Deus para fazermos a obra de Deus em nome de Deus e para a glória de Deus. Então, enchei-vos do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. Que nós tenhamos, de fato, a graça do Senhor, a unção do Senhor, para crermos nisto. É um ato de fé, mas é também um ato de esperança. Eles tiveram que esperar para receber o Espírito Santo. Nós temos que buscar, porque Ele já está presente. Essa é uma pequena diferença entre nós e eles. Eles esperaram até que o Espírito chegasse. Nós já temos o Espírito entre nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. Deseje o Espírito Santo. Você vai encontrá-lo, se você buscá-lo de todo o coração. O que é isso? É uma experiência mística? É místico. Porque não é coisa da terra, é coisa do céu. Não tem explicação fácil para isso, não. É uma questão de quem recebeu sabe o que é. Eu estava lendo o Martin Lloyd Jones. Ele diz assim, quando alguém pergunta se já foi batizado no Espírito Santo, é sinal que ele não foi. Porque se foi, ele saberia. Ele saberia. A experiência de receber o batismo no Espírito Santo, a experiência de ser cheio do Espírito Santo, a experiência dessa vivência, é uma experiência, não é uma cognição, não é algo que você entende, 2 mais 2 mais 4, raiz quadrada de 9 é 3, não é um negócio calculado, é um negócio vivido, é uma experiência. Então ele faz esse comentário, se alguém pergunta é porque não viveu. Quem viveu não precisa de explicação, ele simplesmente sabe. Então, esta esperança da vinda do Espírito Santo também nos alcança, só que hoje como uma experiência que nós não precisamos ficar esperando. Nós devemos ser proativos e devemos buscá-la. Mas há ainda uma terceira forma da esperança se manifestar nesse texto. Depois de mandar os discípulos se levantarem, e vamos sair daqui, Jesus começa uma conversa nova. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, todo ramo que está em mim dá fruto. Jesus vai dizer no verso 7 do capítulo 15, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Jesus fala de uma relação permanente. Se em dado momento ele disse, eu vou e volto, se em outro momento ele fala, eu vou enviar o Consolador, ele também diz, eu permanecerei com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, verso 18 do capítulo 14. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês.
Não pensem vocês que nós só temos o Espírito Santo e Jesus está no céu. Tem hora que a gente pensa na Trindade mais ou menos assim, né? O Espírito Santo está com a gente aqui, Jesus está lá no céu, do lado do Pai, olhando para nós, que lindo, minha igreja cantando, adorando, né? A gente às vezes usa essa geografia espacial meio limitada, né? Jesus está lá do lado de Deus, o Espírito Santo está aqui com a gente, e tem hora que a gente está cantando, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. E aí o novo convertido fala, mas Jesus está no céu, Jesus está aqui na terra, meu Deus, esses crentes não resolvem. Tem hora que coroado no céu onde estás, de repente, Senhor, estás aqui conosco, e o novo convertido fala, Jesus, me explica, onde é que o Senhor está? Não se preocupe com isso, Jesus não tem essas crises, Ele está aqui com a gente. Onde? Pode estar sentado, pode estar sentado em algum lugar aí, mas Ele está com a gente aqui. Está dentro da gente, né? Essa percepção de que nós somos templo, que nós somos habitação do Espírito Santo, mas nós também somos corpo de Cristo. Ao mesmo tempo que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o corpo de Cristo. Vejam que são duas metáforas distintas. O templo dá uma ideia de um edifício, de uma coisa estática. Corpo dá a ideia de uma dinâmica. As duas se aplicam a nós. Nós somos algo que permanece, a ideia de um edifício é algo que vai permanecer. A ideia de um corpo é de algo que tem vida. Nós somos as duas coisas. Somos um templo vivo. Por isso que Pedro vai juntar, lá na sua carta, ele vai dizer, vocês como pedras vivas estão sendo edificados em um santuário. Pedras vivas, pedras que vivem. Então nós somos uma coisa híbrida. Ao mesmo tempo vamos atravessar séculos porque Cristo está em nós e a igreja vai permanecer porque ela é um edifício, ela é uma construção de Deus, mas ao mesmo tempo ela é um corpo vivo que está aqui, ali, acolá e se movimenta. Estático e móvel. Duradouro, transitório. Eu sou transitório, você é transitório, mas a igreja não. Nós vamos passar, mas a igreja vai ficar. O corpo de Cristo vai continuar. Uma parte glorificada com Ele no céu, outra parte operando aqui na terra, vencendo assim há 2 milênios e vai continuar sendo até o dia de Cristo. Então esta esperança que nós temos da presença contínua de Jesus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Ele está com a gente. Quando a gente se reúne, Jesus está conosco. Quando um de nós está pensando que está só, Ele diz, eu não vou deixar você órfão. Eu vou estar com você. Tem hora que a gente pensa que Ele só está quando tem 2, né? Mas eu quero te lembrar que é mais do que isso, ou é menos do que isso. Onde você estiver, ainda que você se sinta só, o Senhor está com você. Uma antiga canção diz, se me deixarem meus pais e amigos, ainda que estes possam me deixar, eu sei que Deus não me abandonará. Deus não nos abandona. Deus não se esquece de nós. Jesus está conosco. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Esta esperança da presença contínua de Jesus conosco. E é uma presença que vai por toda a vida. Ele está comigo no momento alegre, Ele está comigo no momento da vitória. Eu tributo a Deus toda a glória pelas coisas que dão certo na minha vida, mas eu também sei que posso contar com Ele no momento em que as coisas não dão certo. Eu sei que Ele está comigo nos meus momentos de santificação, nos momentos em que eu o busco, nos momentos em que eu estou bem espiritualmente, que eu estou com fome e sede de Deus, que eu estou buscando o Senhor, mas eu sei que Ele não me abandona naqueles momentos de deserto, de sequidão, de apatia. E ouso dizer, nem mesmo quando pecamos,
Jesus nos abandona. Ele está ali, tentando nos trazer de volta. Para você se desgarrar de Jesus, você vai ter que fazer muita força. Jesus disse assim: as minhas ovelhas, ninguém as arrebata das minhas mãos. Eu sou de um pensamento que a única forma de Jesus se afastar de nós é nós dizermos: Jesus, eu não creio mais, eu não quero mais. É o apostatar da fé. Mas isso é tão raro. Eu me lembro de um antigo pastor, era coisa teológica, eu e ele conversando. Essa questão do crente perde a salvação, o crente não perde a salvação. Essa pergunta, né? Uma vez salvo, para sempre salvo. Calvinismo, arminianismo, essas coisas aí. O nosso calvinismo aparece aqui de vez em quando. Nós temos alguns irmãos de origem presbiteriana. Aí eles escolhem as falas calvinistas. Nós temos alguns de origem mais arminiana. Quem não sabe o que é isso, não perdeu nada. Fica na sua que está tudo bem. Então, os que são mais arminianos, né, ficam naquela... Não, aí até arrepia, né? Nós tivemos o momento Kim e o momento Natan hoje, né? Natan é de formação no Betel brasileiro, bebeu muita teologia calvinista, né? Eu sou de origem mais pentecostal, então sou de origem mais arminiana. O Kim vem de origem presbiteriana, os hinos da graça, tal, assim, né? O Kim tem esse lance, assim, fica, né, Kim? A nossa primeira origem, onde a gente é formado, isso nos acompanha o resto da vida. Mas nós somos batistas, a gente não tem crise com isso, a gente transita bem nos dois meios. Você nunca sabe o que nós somos. Nós somos tudo isso aí, está tudo certo, está tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que para você se desgarrar de Jesus, você vai ter que fazer muita força. Você vai ter que tacar pedra na cruz, fazer alguma coisa assim, entendeu? Não é por qualquer coisa. Porque no que depende de Jesus, Ele não desiste de você. Então, tem uma música, né? Tem uma música que a gente canta: Deus, Ele não desiste de você. Então, a parte de Deus, a parte de Jesus, fica tranquilo, Ele não vai desistir. Até se você pecar, você derrapou, surfou na maionese, pisou no tomate, use você a expressão que você quiser, você de novo caiu no mesmo erro, sim, mas Deus não desiste de você. A parte de Deus está lá. Jesus diz: não, estamos aqui. Lembra que nós conversamos outro dia sobre o Pedro? É isso aí. Deus não desiste da gente. Se você quiser desistir de Deus, você vai ter que fazer muita força para se livrar dele. E é perigoso dele te pegar numa curva lá atrás. Lá adiante, melhor dizendo. Quando você pensa que ele desistiu de você, pode ser que lá adiante ele te chama de volta no laço, no abraço, no arroxo, no aperto. Então, é melhor você ficar onde você está. Permaneça em Jesus, Jesus permanece em você, e isso é bom. Essa é a nossa esperança. Ainda que o mundo se transtorne, nós confiamos em um Jesus que está conosco. Não importa o que a gente faça, o amor, a graça, como cantamos hoje, a tua graça é o meu sustento. Quando a gente diz que não são os nossos méritos que atraem o favor de Deus por nós, nós também podemos dizer: os nossos deméritos não apagam o amor de Deus por nós. Eu não sou salvo porque é bom, porque sou bom, porque foi suficientemente bom. Então não pensemos que por não ser suficientemente bom, Deus haverá de desistir de mim. Não são os nossos méritos que contam, mas é de fato a graça de Deus. Mas há uma esperança por se revelar ainda. E essa esperança está no capítulo 14, verso 1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus,
creiam também em mim. Quem está falando é Jesus. Esse mim não sou eu. Esse mim é Ele, é Jesus. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Essa esperança ainda está pendente. Ela ainda está, ou melhor, essa esperança ainda está vigente. Ela é esperança. Ela ainda não se consumou. O Espírito já veio, Jesus está conosco, foi lá na morte e voltou, mas a casa do Pai, que tem lugar preparado para todos nós, ainda é uma esperança. O que é isso? Não sei. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem. Imaginamos o que Deus nos tem preparado. Quem conhece a casa do Pai foi Jesus, que veio de lá. Vim do meu Pai e entrei no mundo. Deixo o mundo e volto para o Pai. Foi o que Jesus disse. Mas disse também, na casa do Pai tem muitas moradas e eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês também estejam. Vamos estar com Ele. Alguns gostam da descrição do Apocalipse. O Apocalipse é um livro bem interessante. Ruas de ouro, mar de cristal, um rio de águas cristalinas, árvores frutíferas. Pode ser. O Apocalipse remete ao Éden, aquela memória do primeiro paraíso perdido, vamos de novo para uma coisa assim, mas ele também fala de uma cidade, como se fosse a nova Jerusalém que desce dos céus. Então, é um jardim, ou é uma cidade, ou é uma combinação do jardim com uma cidade. O Apocalipse não faz questão de ser preciso, ele é uma descrição poética. A questão é a casa do Pai. Na casa do Pai. É isso que importa. A gente vai estar com o Criador. E aquele que criou esse universo, e criou esse nosso planetinha tão agradável para uma vida curta, imagina o que ele está fazendo por uma vida eterna. Se Deus foi tão caprichoso, fazendo essas coisas lindas que a gente tem por aqui, quanto do mundo você já conhece? Tem tanta coisa linda nesse mundo, não é? Tanta coisa maravilhosa, encantadora que Deus fez. Não dá nem para pensar no que nos espera. A casa do Pai. Tem esperança. Você não morrerá. Você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. Jesus está em você. E você tem um endereço no céu. Não sei qual é, mas lá a gente descobre. Vamos orar? Hoje vai ser difícil escolher uma música, né? Alguém teve uma ideia genial, me ajude. Senhor, Senhor, como é bom ter Jesus. Como é bom ter Jesus no coração. Como é bom ter este amigo. Lembrei da música. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Ô Pio, se vira e vem tocar. Senhor, obrigado
Obrigado, Senhor. Obrigado por termos Jesus. Ainda que o mundo falhe, Senhor, ainda que o mundo passe, ainda que os mais poderosos da terra nos decepcionem, ainda que nossos pais se esqueçam de nós, ainda que nossos filhos não nos honrem, ainda que o nosso melhor amigo nos frustre, há Jesus, sempre há o Senhor como a nossa esperança, sempre há Jesus como o nosso companheiro, sempre há Jesus como o guardião do nosso coração, o herói da nossa fé, o dono da nossa esperança. Senhor, nós queremos glorificar, nós queremos bendizer o Teu nome. Nós queremos exaltar o Senhor e reconhecer a Tua glória, reconhecer a Tua bondade e colocar no Senhor a nossa esperança, colocar no Senhor a nossa fé. Ainda que nós não sejamos perfeitos, Senhor, Teu amor é perfeito por nós. Ainda que nós não sejamos tão santos quanto gostaríamos de ser, a santidade de Cristo nos foi outorgada. Ainda que não sejamos tão justos e retos em nossos caminhos, a justiça de Cristo nos foi dada, por graça, por bondade, por misericórdia. E é por isso que nós estamos aqui, crendo, firmados no Teu amor, na Tua presença. Sustenta-nos, coloca-nos de pé, Jesus, em nome de Cristo. Amém.